turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje é a nossa segunda aula de redação. Durante essa aula nós iremos abordar dois conteúdos. O primeiro, elementos que compõem um texto, e no segundo nós faremos uma breve revisão sobre os parágrafos. Bom, gente, vamos iniciar falando assim, uma introduçãozinha sobre a questão de produzir um texto. Redigir um texto é, para muitos, uma tarefa difícil. Nem todo mundo tem facilidade ao produzir um texto. Tem pessoas que escrevem com muita facilidade, tem outros que têm muitas dificuldades. Chega até a dizer que não consegue, que não vai mais fazer. Não é uma coisa muito simples, né? Inúmeros contratempos começam a surgir. Sempre que você vai escrever, acontece alguma coisa, vai surgindo algum problema que vai acabar deixando você um pouco frustrado. Um deles é, as ideias não fluem. Tia Lânia, não sei o que escrever, estou sem criatividade. E algumas vezes as ideias até surgem, mas você não consegue organizá-las. Por exemplo, tia Lânia, eu sei que eu quero escrever, eu quero falar sobre isso, mas eu não consigo criar uma ordem, eu não consigo organizar o que eu estou pensando. Isso também acontece. Um outro problema é a insuficiência de conteúdo. Poxa, tia Lânia, como eu vou escrever sobre política se eu não sei nada sobre política? Não sei nem o que eu vou colocar no meu texto. Então, assim, esses contratempos, eles vão deixando o aluno muito frustrado. Muitas vezes a gente vai o quê? Ficando chateado, e você vai criando aquela antipatia pela disciplina. Ah, eu não gosto. Ah, nunca dá certo. Ah, eu não consigo. Né? Isso vai acontecendo muitas vezes. Mas isso não pode acontecer. Os problemas, eles vão aparecer. E a gente vai aprender a solucioná-los. A escrita, ela requer habilidade, determinação, paciência e aperfeiçoamento constante. Olha só, quando vocês estavam lá no infantil, vocês aprenderam sobre as vogais, consoantes, vocês foram praticando essa escrita. Se vocês pegarem uma folhinha com a letrinha de vocês do infantil e a letrinha de vocês agora, vocês vão perceber a questão de como foi aperfeiçoada a escrita de vocês. Mas isso foi por que isso aconteceu? Porque vocês foram treinando, vocês tiveram paciência, vocês tiveram determinação, colocaram na cabeça, eu vou melhorar essa letra. E aí vocês foram melhorando. A escrita, ela é do mesmo jeito. Com o tempo, nós iremos o quê? Aperfeiçoando. Quanto mais vocês escreverem, mais praticarem, melhor os textos de vocês serão. As habilidades, elas são conquistadas gradativamente, ou seja, aos poucos, através da prática. E para escrever um bom texto, é necessário planejar. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como planejar, o que você tem que pensar antes de escrever um texto. Isso é muito importante. A gente não pode chegar, recebe a folhinha de redação, eu tenho que escrever isso. Tá certo, nem pensei, já começo a escrever. Geralmente, isso não dá certo. E agora nós vamos começar essa questão do nosso planejamento de texto. Vamos falar um pouco sobre os elementos importantes na escrita de um texto. O primeiro elemento é o autor. Autor? Como assim o autor, tia Lânia? Quem é o autor? É você. Você que está escrevendo o seu texto. Mas você precisa dizer quem é você nesse texto. Como assim? Você vai participar do seu texto? Ou você vai só contar naquela história? Você vai contar uma história ou você vai participar dessa história? Existem dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele que vai participar e vai contar da história. Por exemplo, eu estava no shopping, o meu primeiro dia de aula. E existe o narrador observador, que é aquele narrador que vai contar a história, mas ele não vai participar. Por exemplo, no jogo de futebol, o narrador desse jogo, ele vai contar o que está acontecendo no jogo, mas ele está jogando? Não, ele não está jogando, ele somente é o quê? Um observador, tá? Então você tem que demonstrar no seu texto qual é o tipo de narrador que você é. Se você é o que vai participar ou o que vai somente contar a sua história, somente observar. Ao escrever, o autor assume diferentes vozes e de acordo com o objetivo do seu texto, com o contexto da sua comunicação e com o leitor.
Quando vocês forem escrever um texto, vocês vão assumir a voz do personagem. Digamos que você vai escrever um texto que tem 3 personagens. Quem é que vai dar a fala desses personagens? Você. Tá bom? Quando você for escrever um texto, você vai utilizar como você quer se comunicar. Eu acho que eu quero contar a minha história através de uma carta que eu vou escrever para um colega. Não, eu acho que eu quero contar através de um relato. Você que escolhe. Está entendendo a importância do autor de um texto? Tá? E você vai percebendo que tudo que está no texto foram decisões suas. Você é o autor. Você que está escrevendo a sua história. O próximo elemento é o leitor. O leitor é a pessoa que vai ler o seu texto. É para quem você está escrevendo. O público que você está enviando o seu texto. O texto, gente, a nossa escrita, ela é uma forma de comunicação. E esse texto, ele é o quê? A mensagem que você quer passar para alguém. Cuidado com a questão do aluno-autor. Olha só, quando você vai escrever um texto, você precisa pensar se aquela pessoa está entendendo o que você escreve. Muitas vezes os alunos, eles pensam o seguinte: eu sei o que eu quis dizer, eu escrevi o meu texto desse jeito porque eu entendo o que está ali. Mas pense bem, o seu texto foi escrito para uma outra pessoa. E essa outra pessoa é que deve entender como está o seu texto. Então, muitas vezes, você precisa adequar o seu texto para quem vai ler. Por exemplo, eu adoro escrever como eu falo com os meus vizinhos, certo? Mas se eu vou escrever o texto para minha professora de língua portuguesa, eu não posso escrever como eu falo com os meus vizinhos. Eu tenho que escrever de acordo com as normas de língua portuguesa, porque a minha professora vai corrigir o quê? A minha escrita. Vai ver se eu sei escrever de acordo com essas normas. Então, o nosso texto, ele tem que estar sempre de acordo com a pessoa que vai ler esse texto. Objetivo. Para que se escreve? O objetivo está relacionado com a finalidade do seu texto. O que você quer escrever? Para relatar alguma coisa? Para narrar alguma coisa? Para argumentar? Para expor? Para instruir? Isso aqui está relacionado, gente, com o tipo textual, que é o objetivo do seu texto. Por exemplo, se você tem o objetivo de escrever uma receita, qual é a finalidade dessa receita? Instruir alguém a fazê-la. Ensinar uma pessoa a fazer aquela receita. Está entendendo? Então, a função é instruir. O objetivo é instruir. Não, tia Elane, a minha função, meu objetivo é contar uma história de um conto de fadas, uma história fantasiosa. É isso que eu quero fazer. Então, você vai narrar. Não, tia Elane, eu quero argumentar. Eu quero expor a minha opinião sobre algum assunto. Então, você vai escrever um artigo de opinião ou um editorial. Não, tia Elane, eu gostaria de relatar alguma coisa que aconteceu. Uma ação, uma viagem, uma experiência. E aí você tem uma notícia, você tem um diário ou um relato pessoal. Assunto. O assunto é sobre o que você vai escrever. É a mensagem que você vai enviar ao leitor por meio do seu texto. E cuidado, você não pode fugir do assunto que está sendo abordado no seu texto, tá bom? Olha só, o assunto ele é muito importante. Se o assunto é uma viagem que você fez nas férias, fale sobre uma viagem que você fez nas férias, tá bom? Não fujam do assunto abordado no texto. Isso faz com que o aluno perca muitos pontos. O próximo é a linguagem. A linguagem é como se escreve, como o autor vai se comunicar com o leitor. Bom, nós sabemos que o tipo de linguagem utilizado nos nossos textos é a linguagem formal. O que é uma linguagem formal? É uma linguagem que vai seguir as normas da língua portuguesa. Por exemplo, você não pode estar escrevendo pra, se, tá tudo bem, tá tudo bem não, está tudo bem. Você vai passear, você vai passear. Tá entendendo que você não pode estar utilizando essa linguagem informal que você conversa com os colegas. Tem que ser uma linguagem formal. É como você irá escrever e se comunicar com quem irá ler o seu texto.
tem a ver com a estrutura e como você vai organizar para se comunicar com alguém. A estrutura textual ela tem que estar de acordo com o gênero solicitado. Por exemplo, se eu quero expressar alguma coisa através da escrita de uma carta, eu tenho que colocar a estrutura de uma carta. Qual é a estrutura de uma carta? O local, a data, o remetente, o destinatário. Não, tia Elânia, eu quero escrever uma receita. Qual é a estrutura da receita? Os ingredientes, o modo de preparo, o modo de fazer. Então, o texto ele vai ficar organizado de acordo com o gênero que você escolheu. Se você escolhe um bilhete, é um texto pequeno. Se você escolhe uma fábula, você tem que colocar o quê? Uma moral da história. Então, cada gênero vai dizer para você o que você tem que colocar de elementos dentro do seu texto. Isso também é muito importante. Agora a gente vai para uma breve revisão sobre parágrafo. Parágrafo para vocês, muita gente não conhece o parágrafo, porque está iniciando produção de texto e redação esse ano. O que é um parágrafo? É um conjunto de frases que expressam um só pensamento ou uma ideia central. O que isso quer dizer? É como eu vou dividir o meu texto. Lembra dos textos que tem começo, meio e fim? Não é assim? Começo, meio e fim. Então eu tenho no mínimo 3 parágrafos. O começo da minha história, o meio da minha história e o final da minha história. E esse começo da minha história ele vai estar agrupado, que a gente chama de parágrafo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu vou contar do meu primeiro dia de aula. E aí o meu primeiro momento é quando eu estou na minha casa, que eu acordo, certo? No momento em que eu acordo, tomo meu banho, escovo os meus dentes, tomo meu café da manhã, estou me preparando para ir para o meu primeiro dia de aula. Segundo momento seria o momento em que eu estou na escola, chego na escola com os meus colegas. E o meu terceiro momento poderia ser o momento em que eu estou voltando para casa, me despedindo dos meus colegas, terminando o meu primeiro dia de aula. Eu posso perceber que a minha história ficou dividida em 3 momentos, no caso, 3 parágrafos. E para representar, a gente tem que fazer um recuo. Como é que representa esse recuo, tia Elânia? 2 dedinhos, você coloca lá 2 dedinhos, depois você começa a escrever. Cuidado, não é 2 dedões, né? 2 dedinhos, pequenininhos. Se você perceber que o seu dedinho está muito grande, coloca só um dedinho, não coloca 2. É uma questão de consciência, é um pequeno espaço. Tá vendo aqui? Aqui tem um texto que vai mostrar, na verdade não é um texto, é uma demonstração do que é um parágrafo. A setinha vermelha demonstra um espaço, um recuo da margem para esse momento que você começa a escrever. E esse recuo é que é o seu parágrafo. Aqui nós temos 2 parágrafos. Essa linha pontilhada, ela vai mostrar o quê? Que o meu parágrafo, ele tem que ser sempre o mesmo distanciamento do começo até o final do meu texto. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro parágrafo, ele tem que estar a mesma distância para o meu texto ficar todo alinhado. E aqui eu trouxe algumas palavras-chave que vocês podem estar utilizando nos parágrafos de vocês, certo? O início da história é o quando, o onde e o quem, que é o começo, o primeiro parágrafo. E você pode estar começando com essas seguintes expressões. Primeiro, certo dia, em uma tarde, numa noite, era uma vez. Gente, o era uma vez, utilizem somente em pontos de frases, tá bom? Em uma linda manhã, há muito tempo. Tudo isso vocês podem estar utilizando no começo da história de vocês. Bom, bem no início do parágrafo. Eu já escrevi o meu primeiro parágrafo um certo dia. Agora eu vou para o meio da minha história. O que aconteceu, né? Você pode começar com em seguida, de repente, antes de, depois de, nesse momento, a partir daí, então, após isso. Isso aqui é o meio da sua história. Você pode estar começando o seu segundo parágrafo com essas expressões. Essas expressões, pessoal, elas facilitam vocês de como começar cada parágrafo. E por último, final da história, como terminou. Foi então, por fim, enfim, portanto, por isso, assim, finalmente. Isso aqui vocês podem estar utilizando no começo do último parágrafo da história. A gente pode perceber aqui que essas expressões vão facilitar a vida de vocês para escreverem os parágrafos, tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim da história.
Quando a gente está começando a escrever, nós temos muitas dificuldades. E se vocês utilizarem essas palavrinhas, as expressões, vai facilitar bastante a vida de vocês. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Deixo para vocês aqui uma mensagem maravilhosa do Abraham Lincoln. O êxito na vida, ou seja, o sucesso, né? Não se mede pelo que você conquistou, mas pelas dificuldades que você superou no caminho. Então, para vocês escreverem assim, para que vocês possam estar escrevendo bons textos, vocês vão sim encontrar dificuldades e vocês vão ter êxito quando superar todas elas. E vocês vão conseguir, tá? Com muita prática. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? E acompanhem tudo pela nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.